Olá, este é o canal Ciência em Causa, eu sou o Renato Timo, estamos aqui para mais uma aula de associações de resistores, ou como alguns falam, associações de resistências em paralelo. Primeiro de tudo, uma associação paralela é aquela da qual os terminais ficam agora diferente do série, fica início com início, fim com fim. E assim nós temos o encontro, do ponto A do ponto B, sendo o início de cada resistor e o fim de cada um deles. Mas por qual razão nós passamos a associar resistências em paralelo? O intuito disso é sempre reduzir o valor de resistência final, para que nosso circuito consuma mais corrente. Então sempre nós teremos uma característica de redução de resistência. Diferente do série, agora nós temos um parâmetro que seria a nossa menor resistência. Então sabemos que o valor da resistência final sempre será menor que o menor valor de resistência associado. E aqui coloquei duas fórmulas já, duas formas a gente vê a associação paralela. A associação paralela agora vai aparecer um carinha novo aqui, e o nome dele é nó. Mas o que é o nó? É um ponto aonde se encontra 3 ou mais condutores. Se nós tivermos um fio e nele tiver apenas um ponto, ele é simplesmente um ponto, tá? É um ponto de referência qualquer. Mas se tivermos de 3 ou mais, isso passa a ser um nó, tá bom? Então, até colocar aqui em cima, ó, o que é o nó? É onde nós temos uma conexão que tem 3 ou mais condutores. Então isso aqui é um nó, tá bom? Olhando esse circuito, temos dois nós, aonde temos início e início de cada resistência. E quando temos apenas duas resistências, utilizamos esta primeira fórmula aqui, que ela se torna um pouco mais fácil do que a fórmula abaixo. Temos então que resistência equivalente é igual a R1 vezes R2, dividido essa barra de divisão pela soma de R1 mais R2. Vamos utilizar essa primeira fórmula agora neste exemplo. Então aqui temos a fórmula pronta, já montado o esquemático. Teremos 12 vezes 6 aqui em cima, dividido por 12 mais 6. É mais fácil fazer a soma da parte de baixo, que já vai dar 18. E quanto que dará aqui em cima? 6 vezes 12 dá 72. E 72 dividido por 18, quanto dá? 72 dividido por 18 é igual a 4. O 18 cabe 4 vezes dentro do 72. Então nós temos 4 ohms de resistência equivalente. É bem simples, não é difícil fazer esta conta. Mas vamos ver agora com a outra fórmula, aí vai ficar um pouquinho mais difícil. Lembrando que esta fórmula, olha só, é para duas ou mais resistências em paralelo. Então ela poderia associar 3, 4, 5, quantas forem necessárias. Por isso que a gente tem CRN. O que quer dizer CRN? É um número de resistores quantos tiverem, tá? Indo aí para um valor muito grande se você conseguir escrever todos os valores de resistência. Mas dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos ver como é que funciona? Iremos chegar no mesmo resultado. Neste exemplo 2, vamos utilizar esta fórmula, que vale para duas ou mais resistências. Vamos entender como ela funciona. Nós temos dois valores de resistências aqui, e chamar eles de R1 e R2, como eu já falei no vídeo do associação séria, é uma coisa arbitrária. Então colocar o 12 aqui ou o 6 aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então vou passar o 12 e o 6 aqui, vamos entender a operação matemática. Aqui o que teremos? 1 dividido por 12. Vou pegar este valor dessa divisão, anotar ele aqui e depois fazer 1 dividido por 6 e anotar e somar esses dois valores. Para aí, depois de tudo isso, fazer 1 dividido por esse valor. Temos que chegar também em 4 ou muito próximo disso. Só que o valor dá bem quebrado. Apesar de não parecer, esta forma de cálculo ela é mais fácil de fazer com calculadora do que a anterior. Mas essa demonstração vamos fazer já já. Então o que nós temos? Portanto, temos 1 dividido por 12. E para isso, vamos utilizar uma calculadora. Tendo a calculadora em mãos, o que nós iremos fazer? 1 dividido por 12 e teremos este valor, que é um valor bem pequeno. O ideal é anotar
o máximo de casas que você puder. Mas aqui eu vou adotar 4 casas de números significativos, então o zero não vai contar, ele vai só aparecer aqui. Então 0,08333. E este valor eu vou somar com 1 dividido por 6. O que nós temos é 0,1666. E o que nós temos é 0,1666. Iremos somar esses dois valores. Quanto que vai dar? 0,08333 mais 0,1666. Um detalhe para a calculadora científica é que ela está no padrão inglês, portanto, o que a gente utiliza como vírgula, para ela compreende como ponto. Isso é muito importante caso você tenha sua calculadora, para que você utilize essa função. E aí, apertando igual, deu aproximadamente 0,25. Eu vou arredondar esse valor, porque eu não anotei todos os números e muito provavelmente a gente chegaria em 0,25. Um detalhe tanto aqui quanto aqui, não podemos esquecer, é o número 1. Então o resultado final é 1 dividido por 0,25. O que na fração fica fácil de entender, porque nós temos aqui uma divisão de 1 sobre 1/4. Porque 0,25 representa 1/4. Quando não temos nenhum valor, aparece 1 aqui. Aí tem uma escolha que podemos fazer aqui na conta, né? Ou multiplicar em x, né? Ou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O que teremos aqui, 1 vezes 4 dividido por 1 vezes 1, que vai dar 1 mesmo. O resultado aqui é 4. Podemos fazer na calculadora também, para verificar, para ter absoluta certeza que isso está correto. Então, 1 dividido por 0,25, também temos 4 ohms. Não importa o método que escolher, iremos sempre chegar em 4 ohms para este circuito, claro. Perceba o que está escrito aqui, tanto no primeiro quanto no segundo, a regra valeu. O valor de resistência equivalente sempre será menor que o menor valor de resistência associado. Qual é o menor valor? Nós temos o 6 como menor valor. E qual que foi o valor final que tivemos? 4. Sempre será menor do que o menor valor se for uma associação paralela. Neste exemplo 3, nós iremos ver resistências iguais. No final, nós iremos utilizar essa fórmula que vai simplificar tudo. Mas antes, vamos testar as duas fórmulas que a gente já aprendeu. Temos 4 em paralelo com mais 4 ohms. 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. 4 vezes 4 sabemos que é 16. 4 mais 4, 8. Quanto que é 16 dividido por 8? É 2. Então temos 2 ohms de resistência equivalente para este circuito. Vai funcionar da mesma forma aqui embaixo? Tem que funcionar. E agora para essa fórmula de baixo? Nós temos 1 dividido por 4 mais 1 dividido por 4. E quanto que é 1 dividido por 4? A gente já viu que é 0,25, né? 0,25 mais 0,25, a soma dos dois vai dar 0,5. 1 dividido por 0,5 é equivalente a 1 dividido por meio. Então, 1 dividido por meio, o que nós fazemos? Não tem nada aqui embaixo, coloca um 1, multiplica assim, né? Que vai sair o resultado aqui em cima. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1 igual a 1. Logo, nós temos também de resultado 2. Ou podemos fazer pela calculadora. Se está com dúvida, vamos fazer na calculadora também. 1 dividido por 4 deu 0,25. Se somar com mais 0,25, quanto teremos? 0,5. E quanto será 1 dividido por 0,5? 1 dividido por 0,5 equivalente a 2. Portanto, nossa resposta aqui é 2 ohms. Portanto, sem sombra de dúvida, nossa resposta aqui para essa associação é 2 ohms. Agora vamos utilizar a fórmula que é própria para resistências iguais, que é o R sobre N. Como vai funcionar este R sobre N? O R que vem aqui em cima é apenas um valor de resistência, não é a soma dos dois, tá? É apenas um valor de resistência que se repete.
Então quem está se repetindo ali é o 4, então você vai colocar o 4 aqui em cima. Já o n, ele vai representar a quantidade de vezes que o número 4 aparece associado em paralelo. Neste caso são 2 vezes. E agora é só aplicar essa divisão. 4 dividido por 2 também dá 2 ohms. Lembrando, esta fórmula, apesar de ser muito fácil, ela nos atrai bastante a querer fazer para qualquer tipo de circuito, mas ela é aplicada apenas para resistências que têm o mesmo valor. Então não vai esquecer que ela é utilizada apenas nesses casos. Vamos agora resolver este exemplo 4. Temos 30 em paralelo com 60. Sendo apenas 2 resistências, dá para aplicar tranquilamente essa fórmula. Então vamos primeiro utilizar ela. Então temos aqui que resistência equivalente é igual a multiplicação de R1 vezes R2 dividido pela soma de R1 mais R2. Portanto, temos aqui 60 multiplica 30 dividido por 60 mais 30. Se você tem dificuldade em saber a multiplicação desses valores, fique tranquilo, podemos fazer com a calculadora. Quanto que é 60 vezes 30? É igual a 1.800. Aqui nem precisa de calculadora, né? É uma soma bem simples que vai dar 90. Como podemos fazer isso de uma forma até um pouco mais fácil? Podemos cortar o zero aqui junto com esse zero. E nós teremos 180 dividido por 9. Ah, mas ainda tá difícil. Olha, não é tão difícil assim. Porque você pode fazer primeiro o 18 dividido por 9 e depois só acrescentar o zero. Quanto que é 18 dividido por 9? Dá 2, né? E aí acrescenta esse zero. E vai dar 20 ohms. E ainda, a regra vale, deu menor do que a menor resistência. Ela sempre vai valer, não vai ser só nesses casos, sempre vai valer. Podemos ter uma distância entre os valores e depois pretendo fazer um vídeo só sobre isso, para que você entenda como funcionam as distâncias entre os valores e o que isso influencia no valor final. Podemos chegar em um dado momento a 29,999999? Sim, podemos, desde que esse valor associado com 30 seja muito mais alto do que ele. Mas iremos falar melhor isso no momento apropriado. Irei demonstrar agora que essa fórmula pode ser até mais simples do que essa daqui, desde que você esteja com uma calculadora. Mas primeiro temos que fazer todo o trâmite matemático para entender como que isso vai ser feito. Existe uma propriedade da exponenciação que quando nós temos um número dividido por 10, por exemplo, colocar aqui como exemplo, nós podemos trazer o número de baixo para cima. Isso poderia também funcionar para 1 dividido por 2 e assim por diante. Coloquei o 10 aqui porque a notação científica acaba nos ajudando um pouquinho. Porque nós sabemos que 1 dividido por 10 é igual a 0,1, certo? Mas podemos fazer algumas coisas aqui com essa propriedade, quer ver? Que é trazer o 10 para cima desde que o expoente dele fique negativo. Mas como assim? O número 10, assim como o número 1, todo número, né, por assim dizer, o 10, assim como o número 1, qualquer número, por assim dizer, tem o número 1 elevado nele mesmo que não apareça. Só que ele está na parte de baixo. Se ele quiser subir, eu posso escrever ele como 10 elevado a menos 1. Vamos ver isso na calculadora se é verdade? Então, 1 dividido por 10, para que não haja dúvida, é igual a 0,1. Que é 0,1. Agora, se eu colocar 10 e elevar a menos 1, e nós temos um botão que já faz isso. Esse botãozinho aqui, que é o x elevado a menos 1, em algumas calculadoras ele acaba ficando até aqui do ladinho do shift. Mas ele tem essa função de fazer com que nós elevamos já direto o valor a menos 1. Mas vamos fazer isso de mais de uma maneira para que fique claro. Então, olha lá, virou 10 elevado a menos 1. Quando eu aperto o igual, dá o mesmo valor. Então é uma propriedade válida. Outra forma que você tem de elevar o 10 ou qualquer número a menos 1, escreve o número e vem nesse x aqui que tem um quadradinho, ele vai fazer esse sinal aqui de elevado e você pode escrever a que potência que ele está elevado. Então no nosso caso a menos 1. Se você quiser fechar o parêntese para ficar bonitinho, fica legal. Algumas calculadoras aceitam 100 e olha lá, temos 0,1 também. Sabendo dessa propriedade, nós temos aqui que o R1 ele é elevado a 1. Tanto aqui como o R2 também é elevado a 1. Podemos trazer eles para cima? Podemos, desde que o expoente dele fique negativo. Então nós temos agora R1 elevado a menos 1 mais R2 elevado a menos 1. E o 1 ainda está aqui em cima. O que nós podemos fazer agora?
queremos retirar agora essa parte de baixo, né? Vamos escrever eles pequenininho aqui, ó, e um tá aqui ainda. Para retirar eles de baixo, temos que colocar uma prioridade, que é colocar o parêntese. Quando eu coloco o parêntese aqui, o número 1 positivo tá aqui do lado de fora. Posso trazer todo esse termo para cima? Sim, desde que este 1 aqui do lado de fora também fique negativo. E aí nós teremos uma fórmula basicamente assim. Abre parêntese, R1 elevado a menos 1 mais R2 elevado a menos 1, fecha o parêntese e eleva a menos 1 também do lado de fora. Parece complicado, né? Mas é bem mais simples do que parece. Então vamos reescrever agora a fórmula com os números aqui na parte de baixo. Então vou colocar uma setinha aqui para dizer que a gente está aqui do lado de baixo, continuando ela. Abre parêntese, coloca agora o valor que nós queremos. Neste caso aqui é o 60. Vamos elevar ele a menos 1, somar ele ao outro valor associado que é 30, elevar a menos 1, fechar esse parêntese e não esquecer de forma alguma de também elevar a menos 1 aqui do lado de fora. Essa forma de fazer é justamente para utilizar com a calculadora, tá bom? Vamos ver como a gente escreve esses números aqui. De maneira bem fácil, a gente vai usar bastante esse x elevado a menos 1. Ele vai nos auxiliar e vocês vão ver como vai ficar fácil. Abro o primeiro parêntese, digito o número 60. Vou aqui no meu botãozinho de x elevado a menos 1. Já vai elevar a menos 1 automaticamente. Mais 30. Mais uma vez vou elevar a menos 1. Fecha o parêntese. E o que a gente não pode esquecer é esse menos 1 aqui do lado de fora. Então iremos elevar também o lado de fora a menos 1. E é só apertar igual. E voilá! Temos aí o nosso valor de 20 de uma forma muito mais fácil do que a anterior. Então se você está com calculadora, acredito que essa maneira é a mais fácil possível. Por quê? Porque podemos associar 3, 4, 5 resistências e assim por diante de forma muito mais fácil. Para que não fique um vídeo muito longo, vamos ficar por aqui. Essa vai ser a primeira parte das associações em paralelo. Irei fazer outros exemplos em outra videoaula explicando agora alguns métodos que podem ser utilizados para mais resistências, caso você esteja sem calculadora, para que ajude nos cálculos futuros que teremos circuitos muito mais complexos. Iremos fazer esse processo todo em partes. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Ativa o sininho, deixa seu like, compartilha com o amiguinho. E o próximo vídeo prometo que vai ter muito mais dicas sobre associações paralelas e logo mais um vídeo sobre associação mista. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.